bom dia, muito boa tarde e muito boa noite, rapaziada que acompanha o canal Welcome Aboard no YouTube. Como é que vocês estão? Tudo certo? Bom, hoje estou aqui trazendo mais uma vez o quadro Review Pirata, que é um quadro que eu tô tentando emplacar aqui no canal, né? Pra ser a nossa marca registrada de reviews, né? Como teve alguns bons feedbacks positivos, então vou manter esse quadro aqui, eu tô achando bem legal gravar reviews dessa forma, né? Na verdade não mudou muita coisa do que era antes, eu só dei um nome, né? E tentei organizar mais a minha linha de raciocínio nos reviews. Bom, o jogo que eu venho trazer hoje, falar pra vocês, né? É um jogo que é muito popular, né? Foi e é muito popular até hoje. É um jogo de uma linha de jogos, de um gênero de jogos que eu não costumo gostar tanto. Tanto que esse é o único jogo que eu tenho desse estilo na minha coleção, exceto o Coop. E o Coop eu, sinceramente, mantenho só porque eu tenho a cópia autografada. Então, ano passado eu consegui, né, trocar um papo, inclusive tem vídeo aqui no canal, trocar um papo com o designer do Coop, o Ricky Tata, né, e ele autografou minha cópia e é só por isso que eu mantenho ele aqui, porque eu acho que eu já esgotei de jogar ele, né, eu já joguei ele o suficiente. Mas esse jogo, quando eu joguei a primeira vez, ele me pegou de surpresa, e ele é um jogo super bem conceituado lá fora, e aqui no Brasil também, né, ele tem uma audiência cativa dele, né, estou falando, né, sem mais delongas, vocês já devem ter visto aí no título, estou falando de Deception Murder in Hong Kong, tá? Não confundir com o Blackout Hong Kong, né, que é um jogo que eu sempre confundo quando alguém vai perguntar, inclusive hoje eu tava jogando e o cara perguntou, um cara que tava de fora da mesa perguntou, que jogo é esse? Eu falei, Blackout Hong Kong, você já ouviu falar? O nome é Deception Murder in Hong Kong, tá? Não tem nada a ver com o jogo do Alexander Pfister lá de Blackout. Ele é um jogo de dedução e papel secreto, tá? Lá fora ele é da Jolly Tinkers e da Tianchi Cartoon, acho que é assim que se pronuncia. E aqui no Brasil ele veio pela Across the Board, já faz bastante tempo, acho que foi um dos primeiros jogos que a Across the Board trouxe, né? E ele tem aqui o Seal of Excellence da Dice Tower, né? E o prêmio de melhor party game do Dice Tower Gaming Awards de 2015, tá? O designer, eu não vou saber falar pra vocês aqui, porque não tá escrito na caixa. Vou colocar no vídeo aí o design pra vocês verem, mas aqui eu não tô conseguindo achar. Ele diz aqui na caixa de 4 a 12 jogadores, e, pode jogar isso aqui com mesa cheia, que é aí que ele brilha, né? Inclusive com 12, tá? Pode jogar com 12 que funciona, tranquilo. 15 a 30 minutos, certíssimo tempo, é isso mesmo. Talvez a primeira partida dure 30 minutos, mas as outras vão durar até menos. E 14 anos ou mais, eu acho que tá certo, tá? Porque ele é um jogo que exige uma malícia, né? Por parte dos jogadores e principalmente por parte do assassino. Então jogar com talvez crianças não seja tão legal, até porque o tema é um assassinato. Bom, o que vem no jogo, tá? A gente tem as cartas, que são o core do jogo, tá? Essas aqui são as cartas de papéis. Então a gente tem, ó, o papel do cientista forense. A gente tem a carta de papel do assassino, tá? E as outras cartas que são dos investigadores, e aí tem várias dessas aqui, né? E a gente tem aí, isso aqui já é um módulo, que é o módulo aqui que já vem na caixa base, que é a da testemunha e do cúmplice, tá? Esse módulo você pode encaixar em partidas com menos de 10 jogadores, se eu não me engano, e com 11 e 12 eles são obrigatórios. Além disso, a gente tem as cartas aqui de evidência-chave, então tem... isso aqui é um bolinho que eu tô mostrando, mas tem muitas dessas aqui, tá? Então, ó, as cartas vermelhas são as de evidência-chave, tem esse fundo aqui. Então, sei lá, tem aqui distintivo, cartão de visitas, por aí vai. O legal é que esse jogo ele tá inteiro em mandarim também, né? Não sei porquê, mas pra mim me ajuda no tema isso. Eu acho interessante que o jogo tá inteiro em mandarim também. E aqui a gente tem as cartas de arma do crime, tá? Então, ó, são as azuis, né? Taco de beisebol, atirador de elite, no caso aqui a forma do crime, né? Ó, cachecol. E por aí vai, tá? Só dessas cartas de pista e arma do crime deve ter umas 200 cartas, tá? Tem bastante. Além disso, a gente tem os tokens de bala, tá? Que são esses aqui, ó, de munição, né? Que é com eles que o cientista forense vai ajudar os investigadores, tá? E os tokens de distintivo, que são tokenzinhos, né? Tem 12 aqui, se eu não me engano, ou 11. É feito para você, quando você for acusar. E além disso, tem um manual aqui, que é um manual super simples, né? Ele é, na verdade, uma folha só, dividido aqui em duas, ó. Então,
Manual bem simples, bem tranquilo. E além disso, a gente tem alguns tokens aqui, ó, de situação na hora do crime, né? Isso aqui é como o cientista forense vai dar as dicas pros jogadores aqui, ó. Então aqui a gente tem vestimenta da vítima, por exemplo. Bem arrumado, desleixado, luxuoso, maltrapilho, excêntrico ou nu, né? E aí tem várias dessas também, né? Personalidade do assassino, né? E por aí vai, tá? Além disso, a gente tem as de local do crime também, ó. Local do crime. E uma que sempre fica aberta, a causa da morte, tá? Que é a roxa. Ela sempre fica aberta e o fundo é esse daqui, ó. Que inclusive é a que tá segurando meu microfone aqui. Então como é que se dá o jogo, né? Do que se trata? É um jogo de papéis secretos. Aconteceu um assassinato em Hong Kong, né? E o papel dos investigadores é encontrar o assassino. O problema é que, né, lógico que o assassino está entre os investigadores, tá? Como é que eles vão receber as pistas, né? É por meio de uma pessoa que é o cientista forense, tá? Quem receber a carta do cientista forense, ele vai ser como se fosse o mestre do jogo. Então, ele vai saber, ele já sabe, ele não participa da discussão, né? Ele já sabe quem é o assassino, qual foi a arma do crime e a evidência-chave. Eu não vou explicar muito assim o jogo, mas como ele é tão simples, né? Eu vou dar um resumão aqui. O cientista forense, ele sabe quem é o assassino e qual é a evidência-chave e a arma do crime. Porque antes do jogo começar, o setup é feito de forma que todo mundo fecha os olhos, tipo Cidade Dorme, né? Todo mundo vai fechar os olhos, o cientista forense vai falar, assassino, abra os olhos. O assassino vai abrir, apontar para duas cartas na frente dele, uma arma do crime e uma evidência-chave. Aí o cientista forense vai continuar o jogo normalmente, né? Sem falar para ninguém o que ele viu e sem dar muita pinta, né? Isso que é uma coisa importante do jogo e por isso que talvez não dê para jogar com os pequenininhos, porque exige que você saiba fazer aquele poker face, né? Saiba realmente não entregar quem que é o assassino, né? Ou quem não é também, é bem importante lembrar disso. E aí rola aquela discussão, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou assassino e eu coloquei lá cartão de visitas, como eu que escolho, né? Cartão de visitas como evidência-chave e o cachecol como arma do crime. Então, eu fico lá na minha, olho para a carta dos outros, né? Cada um tem 4 pares de cartas, né? Então são 8 cartas no total. Olho para a carta dos outros e eu tento incriminar outras pessoas, né? Tento esconder ali que eu sou o verdadeiro assassino. Aí o cientista forense, ele vai abrir esses tiles aqui, tá? Esse aqui, por exemplo, que é o da causa da morte, sempre vai estar aberto. E com os tokens de bala, que são esses aqui, ó, né? São 6, então ele vai dar 6 dicas aos investigadores do que é a arma do crime e a evidência-chave. Então, por exemplo, de causa da morte, ele poderia colocar aqui asfixia, né? Esse primeiro aqui, ó. Então, já me incriminaria bastante, porque, né, o cachecol, com certeza, ele colocaria aí asfixia. Só que daí a genialidade do jogo se dá nas outras cartas, nesses outros tiles marrons aqui, ó, que pode ter umas coisas assim, nada a ver. Tipo físico da vítima, corpulento, magro, alto, baixo, desfigurado ou atlético. Como é que o cientista forense vai ligar isso aqui com o cartão de visita e o cachecol? Esse é o brilhantismo do jogo, na minha opinião, né? Além disso, o local do crime ele vai sortear também, então temos aqui playground, sala de aula, dormitório, cafeteria, elevador ou sanitário. Como é que ele vai linkar isso com cartão de visita e cachecol? É muito difícil, né? É muito difícil. Então, o trabalho do cientista forense é muito importante e é muito difícil. Ele tem que criar uma narrativa na mente dele para passar para os investigadores e isso é muito legal. Eu adorei esse jogo, adorei. É um ótimo party game, é um party game que você consegue jogar com qualquer pessoa, desde que aí atenda as restrições de idade, né? Eu acho que com os mais pequenininhos talvez tenham outros jogos melhores, mas você pode jogar com jogadores novos e jogadores que já são experientes no hobby, e esse jogo flui perfeitamente em qualquer um dos dois casos. O legal é que tem muita carta diferente, então, aqui ó, tem um evidência-chave, tem um pão, né? Como é que o cientista forense vai linkar o pão com uma das evidências, né? Com uma das dicas que ele vai dar? Não sei, isso é o papel do cientista forense, e os investigadores vão ter que tentar acertar quem é o assassino. Assim que alguém tiver certeza, essa pessoa pode gastar um distintivo, todo mundo já tem um, né? Então, se você gastar, acabou, para fazer uma acusação. E aí o cientista forense
ele vai falar sim ou não, o que abre muita brecha, né? Porque se ele falar não, pode ser que você tenha errado a pessoa, pode ser que você tenha errado o par. Se ele falar sim, beleza, os jogadores ganham, os investigadores ganham e o cientista forense também. Mas se ele falar não, pode ser que ainda seja aquela pessoa com um par diferente de cartas. Então, o assassino tem uma chance grande de ganhar, né? Grande assim, equilibrada pelo menos, né? Não é tão difícil o assassino ganhar e nem tão difícil os investigadores ganharem. Se um dos lados jogar bem mesmo, né? E exige muito social, então se você não gosta de jogos sociais, esse jogo não é pra você, mas se você joga bem o social, esse jogo ele é, assim, perfeito pra você. A menos que você escolha uma coisa muito óbvia, né? Que daí, aí realmente, por exemplo, o envenenamento, né? São coisas bem específicas que envenenam. Então, se o cientista forense der a dica do envenenamento, e você lá tiver você for o assassino, e tiver uma coisa muito, assim, óbvia, aí as pessoas não têm o que você fazer, né? Aí as pessoas vão acusar você. Mas, de resto, existe muita margem para interpretação. Então, essa que é a coisa, acho que é mais legal do jogo. É muita interpretação. Acho que se The Resistance e Dixit tivessem um filho, né? Eu acho que seria o Deception, né? Vai te lembrar, você vai se sentir jogando Dixit em algumas horas, você vai se sentir jogando Coop em algumas horas, você vai se sentir jogando o The Resistance em algumas horas. Então, esse jogo ele pegou todos os elementos bons de jogos de traição e papel secreto e dedução, né? E encaixou assim de forma perfeita, né? Tudo junto. Então, sensacional. Vamos para os pontos positivos e negativos do jogo. Bom, primeiro ponto positivo, né? São regras simples e o tempo de partida, tá? O tempo de partida é muito rápido, você vai querer jogar uma partida atrás da outra. E as regras são extremamente simples, você pode explicar em qualquer lugar, com qualquer pessoa, todo mundo vai entender, todo mundo vai se divertir. Ponto pro Deception, porque, olha, é difícil você fazer um jogo com, assim, algumas cartas e uns tilezinhos e esse jogo ficar fenomenal, assim, é um party game excelente. Então, ponto positivo, primeiro ponto positivo, né? Tempo de jogo e regras simples. Segundo ponto positivo é que a rejogabilidade do jogo, ela beira ao infinito, né? Por quê? Justamente porque eu falei que tem muita margem para interpretação e são muitas cartas, a rejogabilidade é insana, porque ela depende mais da imaginação dos jogadores do que realmente das cartas e do cientista forense, né? Então, se o cientista forense ele tiver uma boa narrativa e uma boa forma de expressar para os outros jogadores sem falar nada, né? Expressar com as dicas, ele vai se sair super bem e vocês vão se divertir pra caramba, porque é um jogo de quem consegue se expressar melhor, né? Os investigadores ou o cientista forense, né? O assassino ele tem que meio que ficar na miúda e tentar incriminar os outros. Então, cara, a rejogabilidade insana. Terceiro ponto positivo é que ele vai jogar em qualquer mesa, tá? Qualquer mesa, e eu já falei isso um pouco mais atrás, né? Eu tava comentando que você pode jogar tanto com jogadores experts, que já são do hobby, quanto com jogadores novatos, tá? Esse jogo é perfeito para qualquer nível de jogador. Quarto ponto positivo, e isso tá um pouco incluído na rejogabilidade infinita, né? Mas esse jogo ele já possui módulos na caixa base. Então, ele tem uma expansão que não veio pro Brasil, né? Mas falando da caixa base, ele já tem módulos aqui dentro que você consegue deixar o jogo mais difícil, deixar mais fácil, ou até usar cartas de papéis diferentes, tipo a testemunha e o cúmplice, que mudam a dinâmica do jogo, né? Então, se você cansou da caixa base, que eu acho muito difícil, porque a rejogabilidade é muito alta, você vai poder aí usar o cúmplice e a testemunha, que são módulos extras para você ter mais jogabilidade ainda. Então, ponto positivo pro Deception mais uma vez. Último ponto positivo, tá? Apesar de eu achar que esse jogo tem muito mais, eu nem conseguiria elencar aqui no vídeo. Só vocês jogando para saber mesmo. Mas enfim, o último ponto positivo é que a produção do jogo ela é muito boa. A qualidade das cartas é perfeita. Qualidade dos tiles, gramatura, muito boa. Tem essas balas aqui, ó, que são um charme à parte. Né, umas balas de madeira para o cientista forense dar as dicas. Então, assim, perfeito. O insert cabe tudo eslivado, né? Não mostrei, mas aqui, ó, o insert ele cabe tudo aqui, ó, eslivadinho, tá? As cartas cabem e até sobra espaço, tá? Então, assim, ponto positivo demais para a qualidade do jogo. Vamos agora para os pontos negativos que eu tenho que falar, né? É um review, tenho que falar dos pontos negativos desse jogo. O primeiro ponto negativo é que ele é um jogo que funciona só a partir de 5 pessoas, tá?
Na caixa diz que vai até 4, aliás, na caixa diz que vai de 4 a 12, mas já adianto pra vocês que em 4 ele não roda legal, tá? Tem que ter pelo menos 5 para ele começar a rodar legal. Eu acho que o legal mesmo é de 6 pra cima, tá? Então, se eu fosse recomendar, é de 6 pra cima, mas 5 já dá pra jogar. Então, é um jogo que precisa de bastante gente. Então, talvez se você não tenha uma galera, né? Uma galera boa pra jogar, ou você não vai muito em evento aí na sua cidade, talvez esse jogo, infelizmente, não seja pra você. Mas um ponto negativo do jogo é que, como ele é um jogo de informação aberta, né? Todo mundo tem que ver tudo, e é um jogo que joga em bastante gente, às vezes você tem que jogar em pé, né? Porque é difícil ver do outro lado da mesa, ver as cartas dos outros jogadores. Então, várias partidas que eu joguei todo mundo, né? Todo mundo, na verdade, da mesa jogou em pé. Então, é um ponto negativo aí que pode incomodar algumas pessoas, mas eu não acho a fonte do jogo pequena. Só que, realmente, quando tem muitas cartas na mesa, pode ficar um pouco bagunçado demais. Principalmente se você estiver jogando em muita galera, né? Muita gente. Então, tá aí um ponto negativo do jogo, né? Pode ser que fique meio bagunçado aí na sua mesa e fique difícil de ver as cartas, tá? Por isso que é bom todo mundo ficar falando a todo momento que cartas... pontuar, né, as principais cartas e as principais evidências. E o último ponto negativo do jogo, que na verdade não é específico do jogo, mas sim da situação em que ele se encontra, né, é que é um jogo que tá infelizmente esgotado, né, então, como eu disse, não é um ponto negativo do jogo, mas se você quiser adquirir uma cópia desse cara aqui, você infelizmente vai ter que pagar um valor considerável aí na Ludopédia ou em algum site de jogos usados, porque ele parou a produção, né, faz tempo, aí a Across the Board já encerrou, e eu acho que ele não volta, né, é um jogo já antiguinho, né, se eu não me engano ele é de 2015, e eu acho que ele não volta, então, infelizmente ele se encontra esgotado, e recomendo você encontrar aquele amigo seu que tem, ou aquela loja que aluga e tal, e, experimenta jogar esse jogo, porque você tem que jogar, é muito bom. Bom, então é isso, ficamos aí com os pontos negativos e pontos positivos do jogo, né? Eu acho que ele tem muito mais pontos positivos, muito mais. Eu acho que nem de longe os pontos negativos são o suficiente pra me fazer querer não jogar, né? Eu acho que é um jogão, eu acho que se você curte party games, se você curte jogos de dedução, e se você curte jogos de galera e quer dar umas boas risadas, cara... Deception é a pedida certa pra você. Você pode não gostar do tema, você pode não gostar da arte, mas esse jogo é fantástico, você vai se divertir muito com essa caixa aqui. Então, galera, bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí o review do Deception, Murder in Hong Kong. Se você já jogou esse jogo, me conta sua opinião aí nos comentários. Se você acha que eu esqueci de falar alguma coisa, algum ponto negativo, algum ponto positivo, deixa aí nos comentários também, eu vou adorar ler todos os comentários depois. E responder, claro, né? Dá uma olhada aí no canal que tem vários reviews legais já também. E a gente tá começando com a série do Review Pirata. Inclusive o primeiro quadro que eu gravei foi do Robson Crusoe, que é meu co-op preferido. Recomendo vocês darem uma olhada no primeiro vídeo da série lá. E é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, aquele abraço. Se inscreva no canal, deixa um comentário, deixa o like, ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, aquele abraço, valeu e fui!